Glória a Deus, queridos. Nós estamos num tempo muito especial, esse tempo chamado de Advento, né? Nós estamos nessas 4 semanas que antecedem o Natal. Esse tempo é chamado de Advento, justamente porque significa chegada, significa vinda. E quando nós olhamos para o Evangelho e compreendemos a mensagem do Natal, nós sabemos que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, é uma mensagem que realmente nos leva a viver o amor, a paz, o arrependimento e também a proclamar este amor, esta paz, este arrependimento. Então nós estamos, na verdade, se for para olharmos para o calendário litúrgico, né? Nós estamos no primeiro tempo do calendário litúrgico. Durante todo o ano, nós temos um calendário onde a história do cristianismo, os valores, a mensagem é ministrada também através desta liturgia. E eu acho importante porque talvez a gente deixe de, ou não se lembre muitas vezes desta liturgia, mas ela é tão importante porque, por exemplo, ela nos ensina que durante todo o tempo, durante todo o ano, existem marcos e mensagens do Evangelho que precisam ser observados de uma forma cada vez mais profunda, precisam ser repetidas, as mensagens precisam ser relembradas. Então, por isso que é tão importante para nós esse tempo também do Advento, né? Essas 4 semanas, começou dia 29 de novembro e termina dia 24 de dezembro, quando nós celebramos, nos lembramos e reconhecemos que Deus se fez homem, habitou entre nós e veio com a sua presença, humanamente falando, aqui no nosso meio. Podemos louvar ao Senhor por isso? Graças a Deus por isso, não é, meus irmãos? Então, para nós, esse é um tempo muito especial. E nós temos tido a direção de Deus também neste tempo, onde nós estamos finalizando 2020, entrando, se Deus quiser, num novo ano, caminhando rumo a 2021. Nós temos nos lembrado do que a promessa do Senhor, do que a palavra do Senhor nos diz. Quero trazer à memória o que me faça ter esperança, aquilo que me dá esperança. Nós vamos finalizando o ano de 2020. Nós estamos nesse período do Advento e rumo a um novo ano, com esta mensagem no nosso coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você se lembra, a semana passada nós começamos falando um pouco sobre o contraste que é a vida, observando Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, ou seja, a nossa vida é uma vida onde existem muitos contrastes, assim como há tempo de alegria, também há tempo de dificuldades, assim como há tempo de abraçar, também há tempos de se afastar. E a semana passada começamos falando sobre isso, sobre esse tempo, esses contrastes da vida, e que em todo o tempo precisamos olhar para o alto, e precisamos olhar para quem Deus é, e precisamos olhar para quem nós somos. E hoje eu quero justamente observar com vocês, lá em Lamentações, no capítulo 3, né? O texto que tem sido a base, ou que tem sido a direção para nós nesse final de ano, rumo a um ano novo. Nós vamos ler Lamentações 3, a partir do verso de número 21 até o verso de número 25. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura junto comigo. Lamentações 3. A partir do verso de número 21. Eu vou ler na nova tradução. Não é na nova tradução que eu tenho aqui. Não, eu estou com as duas aqui. Revista Atualizada e
a Nova Versão Internacional. Não sei se a sua vai ser comigo, eu vou ler a Nova Versão Internacional. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Até este verso 25. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças por esta noite, te damos graças pela tua santa palavra e clamamos a ti agora, Deus, que o Senhor nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, porque cada um que está aqui está especialmente por um propósito do Senhor. Cada um que ouvir esta mensagem ouvirá especialmente por um propósito do Senhor. É o Senhor quem realiza, tanto querer como efetuar, tudo vem de ti. E nós estamos aqui agora, Senhor, para te ouvir. Esta é a palavra do Senhor. Somos gratos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês perceberam que nós lemos este versículo em Lamentações, não é? Lamentações. Quando nós lemos aqui, este nome tem tudo a ver com aquilo que acontece neste contexto. Nós vemos aqui o choro de um povo que estava passando por um tempo muito difícil. Um povo que estava passando pela dor do exílio, por um sofrimento, uma humilhação muito difícil. Se você estudar um pouquinho mais Lamentações, você vai ver que este é um livro dividido em 5 poemas. E é interessante nós observarmos que todos os poemas, eles são ali feitos com o alfabeto hebraico. E todos esses poemas vão justamente trazer alguns assuntos, 3 principais. Vamos ler aqui sobre o luto, nós vamos ler aqui sobre confissão, e nós vamos ler aqui, no meio do caos, no meio do luto, no meio das dificuldades, esse livro vai falar sobre esperança. Esperança. Então, quando lemos aqui Lamentações, é exatamente isso que nós estamos lendo. Lamentações de um profeta, de um povo que estava ali realmente vivendo um tempo extremamente difícil. Que depois de mais de 40 anos advertindo o povo, que o povo deveria se arrepender, que o povo deveria deixar a idolatria, nós vemos aqui que através do ministério profético de Jeremias, o Senhor estava fazendo isso, mas como aquele povo foi tão difícil, vem então a disciplina do Senhor sobre este povo. E a gente fica aqui, quando você lê, você fala, meu Deus, que disciplina e que tempo difícil. A gente olha para o nosso tempo e talvez hoje nós podemos escrever também Lamentações. Hoje nós também podemos olhar para a nossa sociedade, para a nossa vida, para o nosso tempo. E podemos também observar quantas dificuldades, quantos momentos difíceis nós estamos passando. Você lê aqui, você vê que as crianças morriam de fome, as pessoas morriam e os mortos eram feitos de alimento. Gente, que situação terrível era essa que esse povo estava vivendo. Os sacerdotes aqui, eles estavam, na verdade, agindo apenas em justiça, em benefício próprio. A justiça aqui social já não havia há muito tempo. Talvez a gente também olhe para o nosso tempo e a gente pensa, puxa, Senhor, nós vivemos tempos assim, tempos de lamentações, tempos difíceis, não é? Tempo onde nós vemos realmente a injustiça social, onde nós vemos a religiosidade, né, operando, infelizmente.
Nós vemos a idolatria e a gente lê aqui em Lamentações que o povo havia se esquecido totalmente do Senhor. E nesse contexto todo, o profeta Jeremias vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quais as razões do profeta para ter esperança no meio desse caos? Qual a razão para termos esperança nos dias de hoje? Às vezes a nossa circunstância, a nossa situação é tão difícil, por exemplo, no casamento, por exemplo, nas finanças, por exemplo, na educação de filhos, por exemplo, naquilo que nós nos colocamos na presença do Senhor, na sociedade, na injustiça social. Você pode trazer tantos assuntos aqui, na violência. Você pode trazer tantos assuntos e você vai pensar assim: o que pode me dar esperança no meio de tanta corrupção, de tanta coisa ruim e notícia ruim e tempos difíceis do que nós estamos vivendo? Era exatamente assim que a situação estava. E Jeremias então vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E hoje eu quero falar, nosso tema é justamente esperança incomum. Incomum. Porque talvez no meio do caos e no meio da nossa sociedade você pode conversar com alguém e perguntar: você tem esperança? Você acredita que pode haver alguma mudança? Que algo bom pode acontecer? E talvez alguém pode lhe dizer: não. Mas nós, nessa noite, vamos falar sobre essa esperança incomum. E incomum significa extraordinário. Raro significa especial. É exatamente isso que Jeremias vai propor através da sua reflexão. E vai encher o nosso coração de esperança. E vai colocar o nosso foco aonde realmente deve estar. Para que a gente não saia do caminho. Lembra? Em tempo algum, os tempos estão mudando. As dificuldades estão aí. As surpresas, cada dia nós temos uma surpresa, coisas que são boas ou coisas que são extremamente ruins e difíceis, que nós jamais esperávamos. Mas quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que nós também podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós podemos viver uma esperança incomum. Quando nós olhamos para a vida e para os contrastes da vida, a gente também percebe que Deus capacitou muito o ser humano. Coisas incríveis o ser humano tem feito, em todos os âmbitos, em todas as áreas. Mas nós também vemos que existem circunstâncias que fogem totalmente do nosso controle. Por mais inteligência que tenhamos, por mais capacidade, por maior criatividade, existem circunstâncias que fogem do nosso controle. Por exemplo, esse momento de pandemia que estamos vivendo. Existem tantas circunstâncias que estão acontecendo que ninguém consegue resolver, ninguém consegue controlar. Circunstâncias da natureza que ninguém está preparado o suficiente para controlar. Então, meus irmãos, a esperança é uma virtude que nós precisamos cultivar. Amém? Pense sobre isso. Comece a trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. A esperança é essencial para a nossa vida. Nós não podemos viver sem esperança, em hipótese alguma, em tempo algum. E o Senhor está nesta noite nos trazendo a lembrança, na verdade, nos fazendo despertar para esta esperança incomum. A Bíblia diz em Romanos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, quando falamos de esperança, meditamos sobre esperança, nós estamos cultivando a esperança em nós. Uma esperança que nós alcançamos quando nos aproximamos do Senhor Jesus. Uma esperança incomum, uma esperança que nos direciona no meio do caos. Uma esperança que nos dá, na verdade, direção no meio do caos. Hoje nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas perderam a esperança. Ou onde muitas pessoas estão colocando a sua esperança naquilo que não é bom, naquilo que é errado, na verdade. A palavra é esta. Foi Jeremias também quem disse, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no verso 13, ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, me abandonaram, eu que sou fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Perceba, muitas vezes nós precisamos cuidar disso, porque muitas pessoas hoje estão colocando a sua esperança, não na fonte que é Deus, mas em tantos outros lugares, como se fossem cisternas. O que são cisternas? Reservatórios, não são fonte. São reservatórios, e ainda Jeremias coloca aqui, em cisternas rachadas. Ou seja, que não podem nem mesmo conter como um reservatório. É por isso que hoje nós estamos vivendo um tempo sufocante, angustiante, estressante, depressivo, cheio de ansiedade. Porque talvez estejamos colocando toda a nossa esperança em cisternas rachadas. Ou seja, em filosofias de vida, ou seja, em pessoas, em circunstâncias, em situações. Mas o Senhor tem nos ensinado a colocar a nossa esperança em algo que não muda, algo que é imutável. Pode passar céus e terra, mas o próprio Deus é imutável. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Esses atributos pertencem apenas a Ele. E Ele tem nos chamado a encher o nosso coração de esperança, olhando para Ele. Nós não devemos abandonar ou nos afastar ou buscar em outros caminhos. Se nós estamos vivendo no meio do caos, se nós estamos vivendo um tempo de incerteza, o Senhor traz para nós hoje esta mensagem tão especial do livro, que eu posso chamar de livro perfeito, porque é a palavra de Deus. No meio de todas as dificuldades, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu preciso buscar na fonte de água viva, e não em cisternas. Às vezes até mesmo nós, buscamos em nós mesmos. Eu acho interessante que hoje a maioria das frases que nós lemos dizem assim: confia no teu coração, confia nas suas vontades, nos seus desejos, siga o seu coração. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos seguir simplesmente os nossos sentimentos. Pelo contrário, os nossos sentimentos nos enganam. Nós devemos seguir a palavra do Senhor. O Senhor diz: guarda o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. O Senhor diz, que o nosso coração, a palavra de Deus diz, é desesperadamente corrupto. Então, se nós não enchermos esse coração com as verdades que vêm da fonte, que é Deus, nós vamos estar como cisternas rachadas, Vai chegar momento em que o desespero vai chegar, a intranquilidade, os medos, muitas vozes vão vir sobre nós. Mas nós precisamos trazer à nossa memória as orientações
da palavra de Deus, porque elas são saúde para o nosso corpo, porque elas são para as nossas emoções restauração, e elas são libertação para o nosso espírito, e é de tudo isso que nós precisamos, amém? Guarde isso no seu coração. Como então, vamos pensar sobre isso, como trazer esperança nesse tempo tão difícil? Nós já vimos onde tem que estar o nosso foco, agora vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Pense a respeito. Como nós vamos fazer isso? Como trazer essa esperança? Primeiro, nós precisamos nos lembrar das intervenções de Deus e que a esperança cresce no meio do silêncio. Uau, né? A esperança, ela vai crescer à medida que nós nos lembramos das intervenções de Deus e no meio, muitas vezes, do silêncio. O profeta Jeremias conhecia muito bem a história de Israel. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que ele conhecia, principalmente quando lemos aqui a maneira como Deus tirou o povo do Egito. Ele lembrava dos milagres que Deus fez. Ele trazia à sua memória os feitos do Senhor. Ele se lembrou que enquanto aquele povo estava sendo oprimido por Faraó, Deus interviu na história. Deus ouviu o clamor daquele povo. E o Senhor então mandou, você se lembra disso? Que os rios se converteram em sangue. Você se lembra dos enxames de moscas, dos gafanhotos, das chuvas de pedra? Você se lembra da saraiva, dos primogênitos que foram mortos? Você se lembra dessa intervenção difícil de Deus na história? Quando o seu povo estava sendo oprimido? E Jeremias começa a trazer a sua memória, porque ele tinha conhecimento do poder que Deus tem de intervir nos momentos mais difíceis. Então, no silêncio, queridos, quando tudo parece extremamente difícil e que nada está se movendo, que nada está acontecendo, lembre-se que precisamos cultivar a nossa esperança em meio ao silêncio, lembrando das intervenções de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho, não é? Até as crianças conhecem tão bem essa história. O salmista diz que ele dividiu o mar e fez o povo seguir, aprumou as águas como um dique. Ele sustentou o povo com o maná que veio do céu. O salmista diz que por 40 anos o povo comeu o pão dos anjos. Não é isso que diz os salmistas? O salmista. Então, meus queridos, precisamos nos lembrar da intervenção de Deus na história. Deus operou poderosamente no passado e Deus pode e opera poderosamente nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. No livro escrito por Carlito Paz, um livro chamado Homens Imparáveis, ele vai dizer o seguinte, ele faz uma comparação quando um atleta está ali no momento mais difícil da competição, onde ele já não consegue, ele sente dores no corpo todo, onde ele está ali pensando, nossa, depois de tantos anos que eu tive de preparação, eu não estou suportando mais, e vem à mente dele que ele precisa de mais um pouco para vencer. Ele se enche de esperança e é aí que ele vence. E quando ele se enche de esperança e vence, queridos, é o que nós precisamos trazer para nós hoje. Naquele momento mais difícil, onde as dores já chegaram, onde você fala, nossa, depois de tanto tempo, acho que eu não vou conseguir. Encha o seu coração de esperança, lembrando dos feitos do Senhor, lembrando da intervenção do Senhor. A Bíblia diz que pode parecer para nós que Deus está em silêncio, mas Ele nunca está parado. Não dormita
aquele que te guarda. Não dormita. As intervenções do Senhor na história devem cultivar a nossa esperança. Existem tantas perguntas, não é? Quando estamos passando por momentos difíceis, de repente você levou um baque aí com uma notícia inesperada. E o seu coração se enche de perguntas, não é assim? Por quê? Como isso foi acontecer? Como chegou a esse ponto? E de repente, junto com todos os questionamentos, vem a angústia. Junto com todos os questionamentos, vem as incertezas. Junto com todos os questionamentos, vem o sentimento de solidão. O sentimento de, será que realmente Deus me ama? Será que realmente eu posso contar com o Senhor na minha vida? E todas essas vozes vêm sobre nós. Mas nesse momento, nós precisamos ouvir a voz da esperança. Nós precisamos fazer com que, como aquele atleta fez com que todas as vozes se calassem, e tomou o último fôlego ali para ele chegar até o final e vencer aquela competição. Precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Precisamos fazer calar outras vozes. O nosso coração precisa se encher de esperança. Hoje eu quero deixar esta mensagem para você. Encha o seu coração de esperança, em nome de Jesus. Lembre-se das intervenções de Deus na história. Lembre-se disso. Em nome de Jesus. Se você está vivendo períodos extremamente difíceis, se o tempo na sua vida agora é tempo de chorar, em nome de Jesus, lembre-se das intervenções do Deus do impossível. Amém? Guarde isso no seu coração. A esperança, ela só surge no meio do caos. Quando está tudo bem, está tudo bem. Quando você tem saúde, está tudo bem. Mas no momento da enfermidade, da dificuldade, é que você então vai sentir o seu coração e você vai precisar ouvir a esperança. Quando você tem uma conta gigantesca lá no banco e todas as suas contas podem ser pagas, está tudo bem, você não precisa de esperança. Mas quando as coisas estão extremamente difíceis e você não sabe o que você vai comer no dia seguinte, encha o seu coração de esperança e lembre-se da intervenção do Deus onipotente, onipresente, onisciente na história da humanidade. Quando nada vai bem, nós precisamos encher o nosso coração de esperança, porque a esperança, ela surge no meio do caos, no meio das dificuldades. Vamos cultivar esperança? Eu amo uma canção que cantamos aqui, que diz assim, que o Senhor nos faz andar em lugares altos. Mas o refrão dessa canção diz assim, Ele me faz andar em lugares altos, acima das tribulações, acima das tentações, acima das desilusões, acima das perseguições. E por quê? Porque Ele enche o nosso coração de esperança. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O Senhor é a minha força. Ele é a minha força. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Sabe, quando a gente lê a história bíblica, quando nós olhamos para Moisés, por exemplo, ou quando nós olhamos para os nomes, que nos chamam a atenção, como Daniel, como José, quando nós olhamos para Esther, quando olhamos para Débora, para falar das mulheres aqui, quando nós olhamos para a intervenção do Senhor na vida dessas pessoas, nós não sabemos e talvez não tenhamos ali, não consigamos mensurar o tempo de espera que essas pessoas passaram. As tribulações, as dificuldades que eles vivenciaram. Talvez quando a gente lê a história ali, a gente fala, meu Deus, nossa, como Deus agiu, como Deus interviu. Mas queridos, e o tempo de espera?
E o tempo em que eles precisavam renovar e trazer à sua mente aquilo que lhes dava esperança. A palavra do Senhor diz que nós vamos passar por aflições, mas nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos desolados, desamparados. Quantas vezes nos sentimos assim? E sabe o que a gente tem percebido? Que não tem sido apenas algo natural mesmo na nossa sociedade, esse sentimento, né? Essa tristeza, essa falta que faz a paternidade, mas tem sido até mesmo uma semente maligna, muitas vezes lançado sobre as pessoas, para que as pessoas se sintam sozinhas, desamparadas. Nós temos falado essa semana, na quarta-feira à noite, quem assistiu o nosso encontro da quarta noite, eu falei sobre um tema que trabalhamos aqui também na segunda, sobre conversas que curam. Hoje nós precisamos de conversas que curam. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos saber que existem pessoas ruins, mas difíceis. Mas existem pessoas boas. Existem pessoas em quem podemos confiar. E nós precisamos ter conversas que curam, que nos abençoam. Nós precisamos primeiro conversar com Deus e depois uns com os outros. Nós precisamos mudar essa perspectiva de que hoje a nossa sociedade ninguém confia mais em ninguém. Isso é uma semente maligna que adoece as pessoas, porque a Bíblia diz que a amizade é terapêutica, a amizade cura, a amizade abençoa. Amém, queridos? Então, o Senhor tem nos ensinado a lidar com as frustrações, a lidar com as decepções, a lidar com os medos, mas não perder a confiança uns nos outros. Nós precisamos aprender a lidar com os sentimentos e as emoções, mas nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus, amém? Porque se Deus falou, é porque é fonte de vida, de saúde, de prosperidade, de bênção, de ensino, de conserto. Porque a palavra de Deus é tudo isso. E as promessas do Senhor são bênçãos sobre a nossa vida. Deixa eu contar aqui para vocês a história de uma menininha que perdeu o seu cachorrinho. Quem gosta de animalzinho vai saber o que eu estou falando. Como a gente sente quando perde um animalzinho de estimação, né? Como a gente sente. E ela perdeu o seu cachorrinho e ela pediu para o pai, ela falou: pai, você pode enterrá-lo no nosso quintal? Porque eu quero sempre eu quero ter essa lembrança dele aqui. Então o pai enterrou. Enquanto ele enterrava, ela ficava olhando pela janela, chorando desesperadamente. E aí o avô chegou para essa menininha e disse: minha filha, vem aqui comigo que eu quero mostrar algo para você. Foi para um outro lado e olhou pela janela e mostrou o jardim para ela, que estava muito florido, muitas flores, estava bem verdinho. E ele disse para ela: você se lembra quando a gente começou a plantar aqui essas flores? Não tinha nada, estava tudo seco. E nós começamos a semear, a regar, e olha que lindo que está este jardim. Meus irmãos, na nossa vida, nós vamos ter sempre janelas para olhar. Ou nós vamos olhar para essa janela que vai de fato encher o nosso coração de frustrações, dores, decepções. Ou nós podemos escolher olhar para a janela onde tudo traz esperança, onde tudo nos lembra que se nós esperarmos, vai florescer, que se nós fizermos a nossa parte, as coisas vão de fato acontecer. Amém? Em nome de Jesus, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos olhar pela janela que realmente enche o nosso coração de esperança, porque Deus nos leva a olhar para esta janela. E não para ficarmos carregando fardos de frustração, dor e desânimo, mas para que nós olhemos aquilo que Ele tem para nós. E Ele é o nosso bom pastor, e Ele cuida de cada um de nós. Escolha a esperança. Escolha a esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe para a janela certa.
Algo importante para a gente lembrar aqui também sobre a esperança é que nós precisamos guardar as coisas boas na nossa mente. Não é assim, queridos? Não é? Olha o que diz o texto. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não quero ficar trazendo à minha memória os meus problemas, as minhas desgraças, mas eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Por quê? Porque a nossa esperança, ela está fundamentada naquele que governa todas as coisas. É aí que nós precisamos colocar o nosso foco. E aqui nós lemos Jeremias dizendo: as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas são a causa de não sermos consumidos. Vamos nos lembrar aqui, meus irmãos? Lembre, vamos trazer a nossa memória aqui. Olha só, o povo murmurou. O que aconteceu? Vieram serpentes venenosas que foram enviadas. Deus então fala com Moisés e diz para Moisés: coloque aí uma serpente de metal com o fim de salvar todos aqueles que têm fé. As misericórdias do Senhor, porque Ele podia ter consumido aquele povo até o fim, mas as misericórdias dele se renovam. Lembre-se aí comigo, Deus foi misericordioso com Naamã. Quem lembra da história de Naamã? Ele estava leproso, diz a palavra que a carne dele estava apodrecida e ele nem mais tinha coragem de sair. Deus manda para a casa de Naamã uma jovenzinha que conhece o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E Deus dá livramento para Naamã. As misericórdias do Senhor, meus queridos. Vamos trazer e guardar na nossa mente aquilo que é bom. As misericórdias do Senhor abraçaram Ruth. Você se lembra de Ruth? Uma mulher moabita. A palavra do Senhor nos ensina sobre a história dela, viúva, estrangeira. Esta mulher então vai encontrar um esposo íntegro, bondoso, justo, abastado, que na verdade dá a ela um filho, e esse filho vem ser ascendente do Senhor Jesus Cristo. As misericórdias do Senhor eu quero trazer à minha memória. Se lembra da história de Elias? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Deus usou de misericórdia com Israel na época de Elias. Muitos estavam adorando a Baal, Deus dos fenícios. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra, o Senhor vai enviar o profeta para advertir aquele povo por conta da idolatria. E o Senhor vai dizer: olha, ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O Senhor disciplina, é claro que disciplina, mas o Senhor concede misericórdia. A disciplina aqui ficou 3 anos, muito tempo aqui, sem chuva, mas o Senhor concede misericórdia. Queridos, nós precisamos olhar para as misericórdias do Senhor. Davi cometeu erros. Davi primeiro adulterou com Batseba, a gente vê na palavra do Senhor. Ele foi aquele que matou, vamos assim dizer, o marido de Batseba. Depois nós vamos ver que ele vai fazer um recenseamento que desagradou completamente ao Senhor para saber quanto Israel tinha de força bélica. Desagradou ao Senhor, mas nós vemos aqui que Deus teve misericórdia de Davi. Deus teve misericórdia de Davi. E Jeremias então sabe que esse mesmo Deus é misericordioso. Então, queridos, vamos guardar na nossa mente as coisas boas. Vamos encher a nossa mente de gratidão ao Senhor. Você acha que Deus pode intervir agora? É claro que pode. Vamos trazer à nossa memória aquilo que nos enche de esperança. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver Jesus teve misericórdia. Aquela mulher Ciro-fenícia que buscava cura para o seu filho que estava endemoniado. O Senhor teve misericórdia, usou de misericórdia por aquele cego de Jericó. Lembra que ia atrás de Jesus? Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus alimentou a multidão faminta no deserto.
Nos últimos momentos na cruz, nós vemos que Jesus teve misericórdia daquele ladrão que estava ao seu lado e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você consegue imaginar tudo que aquele homem fez para ser crucificado? Jesus era justo, mas aquele ladrão não era. Jesus teve misericórdia. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos pensar nas coisas boas, vamos guardar o que é bom e depois vamos obedecer. Quando a gente era criança, né? E até hoje a gente fala isso para as crianças. Sabe qual é o alfabeto de Deus? O nosso é A, B, C, D. E o de Deus é obedecer. Nesse tempo, nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança e nós precisamos obedecer. Obedecer, gente, não dá para a gente colocar Deus numa caixinha e dizer: Deus vai agir assim. Não dá. Por exemplo, por que Deus manda mergulhar 7 vezes num rio para ser curado? Por que Deus, num certo momento, pede para Moisés ficar lá, tinha que ficar com o braço levantado, que todos ganhavam, se abaixava, perdia? Gente, não é difícil da gente imaginar. Deus pode fazer qualquer coisa, mas por que algumas coisas o Senhor coloca? Por que Ele dá alguns direcionamentos assim? Precisamos obedecer. É pela fé, não é pela fé? Por isso que a palavra do Senhor diz que muitas vezes somos chamados de loucos. Mas precisamos obedecer, queridos. As coisas são do jeito de Deus. Porque alguns Jesus curou simplesmente falando. Outros Ele pegou o cuspe e passou na terra para curar. Ou a gente faz do jeito de Deus e vê o milagre, ou a gente não vê o milagre. O jeito de Deus é o jeito de Deus. Não dá para a gente simplesmente colocar Deus num padrão e achar que Ele sempre vai agir nesse padrão. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então eu vou obedecer. É no meio do caos, é no meio da dificuldade. É quando todo mundo vai para um lado e Deus fala: você vai para o outro. É quando tudo, parece que está sendo transformado, mas a palavra de Deus diz: não, não é assim. Quando toda a sociedade, direciona para um lado e a palavra de Deus diz: não, não é por aí. Então vamos obedecer em nome de Jesus. Vamos confiar que Deus tem a direção certa. Aquilo que Deus diz sempre é o melhor, Quando nós olhamos aqui, por exemplo, Josué vai falar sobre a fidelidade de Deus. Você se lembra da história de Josué, quando ele estava passando o seu cargo de direção do povo de Deus, quando ele estava velho ali já, e ele diz: vós escolheis a quem servais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala da fidelidade do Senhor. Nós precisamos crer nessa fidelidade, trazer à nossa memória essa fidelidade. Samuel aqui relembra ao povo de Israel dizendo: nenhuma palavra caiu de todas as palavras que Moisés disse, nenhuma palavra deixou de se cumprir da lei do Senhor, nada. Neemias, ele diz: Senhor, tu cumpriste todas as suas promessas, todas as promessas do Senhor. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos nos lembrar, vamos obedecer, vamos seguir a direção de Deus. Não é fácil não seguir a direção de Deus. Jesus nunca disse que seria fácil, nunca. O Senhor Jesus sempre disse: o caminho é estreito, a porta é estreita, Então nós precisamos trazer isso. O salmista também faz uma pergunta: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça?
Caducou a sua promessa para com todas as gerações? Esqueceu Deus de ser benigno? Ou na sua ira Ele terá reprimido as suas misericórdias? Não. O Senhor é fiel. Ele é fiel. Nós precisamos crer na fidelidade do Senhor. Jeremias transmitiu justamente isso quando ele disse: eu vou encher o meu coração de esperança, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Muitas coisas nós não compreendemos, muitas coisas que Deus nos manda inclusive fazer, mas a gente precisa obedecer. Está na palavra de Deus, está como uma direção de Deus. Nós precisamos obedecer, nós precisamos seguir, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Então diga aí para a pessoa do seu lado: exclua o mas da sua vida. Porque quando Deus fala, a gente não tem que ficar falando mas, né? E se quando Moisés estivesse ali e o Senhor dissesse para ele, né, o mar vai se abrir, e ele dissesse mas, né? Quando Noé foi construir a arca, ele simplesmente obedeceu. Parecia loucura, mas ele não chegou para o Senhor e disse: mas nunca choveu, Senhor, como assim? Não, nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos obedecer. Nós vamos pedir para o Pai: Senhor, em nome de Jesus, eu quero te obedecer. Eu quero trazer à minha memória o que me enche de esperança. Tu és o meu Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Passará os céus e a terra, mas as promessas do Senhor vão se cumprir completamente, totalmente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você que talvez esteja pensando em algo que está e que pode fazer mal para a sua própria vida, não faça. Você que está pensando em desistir, não desista. Você que está de repente pensando que não vale a pena conhecer a Deus, vale a pena, vale a pena. Nós estamos falando aqui de uma esperança incomum. Você percebe agora por que existe esse nome? Esperança incomum. Porque tudo vai se levantar contra essa esperança. Mas a esperança que nós temos no nosso Deus é uma esperança incomum. Então eu quero trazer à memória tudo que me enche de esperança. As portas se fecharam, mas eu vou lembrar que o meu Deus está no controle. As circunstâncias estão difíceis, mas eu vou lembrar que o meu Deus está no controle. Eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas eu sei que o meu Deus está no controle. Deus age em todo tempo. Deus age, tenha fé, tenha confiança. Encha o seu coração da presença do Senhor e olhe pelas janelas certas. Em nome de Jesus, simplesmente obedeça, creia, creia. Em nome de Jesus, acredite, 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 acredite. Traga à sua memória o que te enche de esperança. Talvez você conheça essa história de uma igreja que tinha um bar do lado. E esse bar fazia muito barulho. E o pastor começou a orar junto com os irmãos da igreja para aquele bar fechar. E o bar fechou. E aí o dono do bar descobriu que a igreja estava fechando para o bar orando para o bar fechar. E ele foi no juiz. Entrou com uma ação contra a igreja. E aí chegou lá o juiz: o bar fechou por causa da oração de vocês? E o pastor dizia não. E o dono do bar dizia sim. E aí o juiz perguntou de novo: o bar fechou por causa da oração de vocês? E o pastor dizia não. E o dono do bar dizia sim. E aí o juiz disse assim: eu estou diante de um pastor que não tem fé e do dono do bar que tem fé. Muitas vezes o Senhor está mostrando isso para nós. Nós precisamos nos levantar e crer nesse Deus que nós servimos. Crer nesse poder do Senhor que está sobre nós, meus irmãos.
quero trazer à memória aquilo que me enche de esperança. Eu preciso encher o meu coração de fé. E eu só vou encher o meu coração de fé se eu conhecer a palavra de Deus, se eu me debruçar nessa palavra, se eu ler essa palavra. É isso que eu preciso, em nome de Jesus. Creia nesta palavra, ela é perfeita, ela é o nosso tesouro. Vamos orar juntos? Escolha a esperança incomum. Escolha essa esperança. Vamos cantar juntos essa canção primeiro, depois nós oramos. Vamos cantar, fique em pé se você puder. Depois nós vamos orar. Diga assim para o Senhor: Senhor, enche o meu coração de esperança. Enche, Senhor. Tira, Senhor, todo tipo de peso do meu coração. Eu quero estar cheio de esperança, cheio de esperança. Uma esperança incomum.